louvor. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Querido Deus, nós certamente, Senhor, estamos em Sua presença nessa hora, porque o Senhor tem nos dado palavras de promessa, Senhor, que estaria conosco todos os dias, até o fim dos séculos, Senhor. E o Senhor prometeu que onde estivessem 2 ou 3, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai, ali o Senhor estaria. Meu Deus, então não resta dúvida, Senhor, de que o Senhor está entre nós nessa noite. E o Senhor estando aqui, Pai, nós podemos confiar que o Senhor irá fazer algo em nosso meio. Meu Deus, irá abençoar a Tua igreja, Senhor. Fortalecer, Senhor, encorajar, Pai. Ó Deus, nós cremos assim, Senhor. Por isso estamos aqui, Pai. Ó Deus, se nós não crêssemos nisso, Senhor, que bem faria nós estarmos aqui, Senhor. Mas porque cremos, aqui estamos, Senhor. Então pedimos, Pai, que a Tua graça possa se derramar mais uma vez em nossos corações, Senhor, sobre nossas vidas, e que possamos sair daqui testificando, Senhor, de que o Senhor tem nos falado, Pai, de que o Senhor tem se manifestado em nosso meio, meu Deus. Ó Senhor, perdoa-nos das nossas falhas, das nossas ofensas, e nos ajude, Senhor, mais uma vez nessa tarde, Pai, enquanto nós meditamos em Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa vir e vivificar a palavra em nossos corações, Pai. Meu Deus, tudo nós dependemos de Ti, Senhor. Esta igreja depende de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, ó Deus, nessa hora, para falar a Tua palavra, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e nos ajuda nessa tarde, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo espírito ao contrário, Senhor, nós repreendemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que saia, retire-se do nosso meio, e que apenas o Teu Espírito Santo possa falar aqui nessa tarde, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos, ó Deus, para a Tua glória, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus continue abençoando, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, né? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Glória a Deus. Amém. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Você quer ler comigo isso? E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, é Tua palavra, Senhor, e ela não falha, Pai.
O Senhor mesmo disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais falharão, Senhor. Meu Deus, e isso nos traz confiança, Senhor, em saber que essa palavra ela não falha, Pai. Agora nos ajude, Senhor, a nos agarrar nela, Pai. Com tudo que está em nós, Senhor, possamos estar firmes nessa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Eu tenho meditado já essa semana e sabem que a gente às vezes procura ler, ora, pede uma direção e não tem jeito. Deus sabe o que faz, Deus nos guia aquilo que é sua vontade. Às vezes a gente não quer falar sobre algo, mas é Deus que quer falar. Começamos desde sexta-feira ali, meditando ali na casa do irmão Rafael, com a irmã Leidiane, sobre algo. E ontem estivemos ali em Maximiliano também, com o irmão Carlos, e na mesma direção, na mesma linha. O pastor Ariel pediu para que eu pregasse também hoje aqui para os irmãos. E eu tentei trazer outra mensagem. Mas hoje, ali de tarde, ali em casa, me veio nitidamente na minha mente essa mensagem do profeta. Fé testada pelo tempo. Como que uma voz falando. Fé testada pelo tempo. E eu nem havia tocado nessa mensagem. Havia lido outras mensagens. Mas agora ali atrás, lendo ela está exatamente na mesma linha daquilo que nós já havíamos meditado na sexta e no sábado, irmãos. Então eu só posso dizer que é a vontade de Deus que nós meditemos nisso. E eu creio que nós seremos ajudados. Porque é para isso que nós viemos aqui, né, irmãos? É para sermos ajudados por Deus. Para que a nossa fé seja edificada, possamos ser fortalecidos, possamos crescer no conhecimento de Deus. Não um conhecimento teológico, não um conhecimento intelectual, mas conhecer Deus. E disse o profeta, a única maneira de conhecermos a Deus, conhecer sua natureza, é através de sua palavra. Toda e qualquer experiência que nós pudermos ter tem que ser colocada na palavra, para ver se aquilo realmente é de Deus. Amém? E ontem, né, como eu disse, nós falamos ali sobre Provérbios, capítulo 3, do 1 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora, confiança, irmãos, eu falava ali com os irmãos, confiança é algo que é construído. Você não pode ter confiança em alguém que você não conhece. Se você está ali, vamos dizer, você é encarregado por um trabalho, e você é responsável por aquele trabalho, de contratar pessoas. Se chegar uma pessoa ali dizendo que sabe fazer aquele serviço, você não vai de imediato confiando, acreditando naquela pessoa. Você precisa ver realmente na prática o que ele é capaz de fazer. Se ele sabe realmente como manejar uma ferramenta, se ele sabe realmente como fazer o serviço de acordo com as exigências do dono da obra, do patrão, enfim, vocês sabem. Então você precisa ver aquela pessoa na prática, o que ela sabe fazer realmente. E confiar é fé. E fé é a base de tudo. Nós vemos que a fé ela é a base da pirâmide. E assim é em todas as relações. Na relação familiar, no casamento, na profissional, no dia a dia, tudo tem como base fé, confiança, fé.
Um casamento, você pode dizer, mas a principal coisa é o amor. Sim, o amor, ele é aquela pedra de coroa, né, que vem sobre a pirâmide, que coroa tudo aquilo ali. Mas o primeiro passo é fé. Um jovem, quando ele escolhe uma moça para se casar, ele tem que ter fé nela. Ele tem que acreditar que ela será uma boa esposa, que ela será uma boa mãe para os seus filhos, que ela é a pessoa adequada para ele viver a sua vida. Ele tem que acreditar nela. E do mesmo modo aquela moça, ela tem que acreditar naquele rapaz, que ele será um bom pai, que será um bom chefe de família, que será aquele que vai trazer o sustento para dentro de casa. Ela tem que acreditar nele. Está vendo? E da mesma maneira é quando nós levamos para a nossa fé, nossa relação com Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Aleluia. E muitas vezes, aqui eu estava pensando, fé testada pelo tempo. Você quer ver a qualidade de uma coisa, de um artigo, de alguma coisa, veja quanto tempo ele durou. Aí você pode ver, não, realmente isso é um artigo de boa qualidade. E assim é a fé, quando ela é testada pelo tempo, ela permanece firme. Ela não fica titubeando, ela não fica variando, não existe variação nela, mas ela permanece firme. Uma fé testada pelo tempo, uma fé aprovada por Deus. E eu creio que é isso que nós estamos procurando, estamos batalhando para construir essa fé. Agora, confia no Senhor, de todo o teu coração. Mas como vamos confiar em alguém se nós não conhecer essa pessoa? Veja, você não coloca dentro da sua casa qualquer pessoa, se você não conhece, você não leva para dentro da sua casa uma pessoa que você não conhece. Você não coloca, digamos assim, dinheiro, bens na mão de uma pessoa que você não conhece, você não confia. Mas na medida que você confia, você conhece aquela pessoa, você diz, não, eu sei que ele é de confiança. Eu sei que ele é uma pessoa que pode confiar. E eu pergunto nessa noite, quantas pessoas aqui podem levantar a mão e dizer, eu sei que eu posso confiar em Deus, porque eu sei o que Ele já tem feito por mim. Aleluia! Oh, irmãos, o profeta disse, antes que você possa ter fé, você precisa ter uma experiência com Deus. Aleluia, saber do que Ele é capaz de fazer. E aí nós poderíamos lembrar de Davi. Davi, em nenhum momento Davi tentou se aparecer ou presumir de si mesmo, se jactanciar ali. Disse o profeta, ele foi ali levar, e a Bíblia nos fala, ele foi ali levar comida para os seus irmãos, que estavam no campo de batalha. E ali eles estavam ali conversando, e o irmão Brana diz na mensagem Testemunhas, ele diz que eles estavam ali conversando sobre a guerra. De repente ele ouviu algo, alguém lá longe desafiando, desaforando o exército de Deus, né? E aí o irmão Brana disse, aquelas palavras caíram no ouvido do homem errado. Por quê? Porque Davi tinha experiência. Davi sabia o que Deus era capaz de fazer. Ele disse, eu irei ali e lutarei com aquele incircunciso filisteu. Mas por quê? Porque ele era um valentão, alguém ali que sai por ali desafiando qualquer um? Não, porque ele já tinha tido experiência. E o irmão Brana diz, Deus estava treinando Davi. Deus deu um desafio para ele, o urso. E depois o leão, ele disse, o irmão Brana disse, Deus simplesmente foi aumentando o poder daquela besta ali, para treinar Davi. E um dia desses, irmãos, uma besta se levantará em poder, mas nós precisamos ser um exército treinado, com experiência com Deus, firmes, sabendo do que o nosso Deus é capaz de fazer por nós. Aleluia! E aí então Davi foi ali e disse, eu vou lutar contra ele. E disse o profeta, o homem mais indicado
para enfrentar Golias era Saul. Saul media cerca de 2,13 metros, 2,15 metros de altura, o profeta disse. Mas estava ali tremendo de medo. Por quê? Porque Saul havia vencido batalhas, irmãos. Mas as suas vitórias, ele atribuía a força do seu braço, a sua capacidade. Mas Davi sabia que vencer aquele leão e vencer aquele urso só podia ser Deus. E se nós, irmãos, olharmos para as nossas vidas e nós dermos glória a Deus pelas vitórias que nós temos obtido, Deus vai nos conduzir de vitória em vitória. Mas se nós achar que as nossas habilidades, Deus não pode fazer muito por nós. Mas que Deus nos ajude a ter experiência. Agora a maioria das pessoas tem fé, mas elas simplesmente não tentam usar a fé que elas têm, disse o profeta. Bem, a fé fará exatamente tudo que você tem necessidade de ser feito, se você colocá-la para funcionar. Mas a maior parte das igrejas hoje, isso é o tanto que elas ensinam, apenas aceitar a Jesus por fé e o assunto encerrado. É como um homem que estava comendo uma fatia de melancia, ele disse, isso está bom, mas tem que haver mais disso em algum lugar. Aleluia, aceitar a Jesus para a salvação é bom, irmãos, mas tem mais disso em algum lugar. Deus pode fazer muito mais por nós. É dessa forma que tem que ser. Aceitar a Cristo é bom, mas tem mais disso. Aleluia. O pastor poderia ficar em pé no domingo de manhã, ele poderia tomar o seu lugar no domingo à noite, ou seja lá quando for, e pregar duro sobre fé, em uma mensagem poderosa. Mas se os membros não tomarem a mensagem e a começarem a pôr em prática, isso vai cair de volta e as aves do céu a levarão. Vem, apenas puxe isso para fora e coloque para funcionar. Irmãos, vamos colocar nossa fé para funcionar essa noite, irmãos. Vamos colocar a nossa fé em ação. Deus quer que você faça isso, disse o profeta. Vocês creem na mensagem do profeta, irmãos? Deus quer que você faça isso. Coloque sua fé em ação. Agora, fé, uma experiência sempre acompanha a fé. E como poderia ser nessa noite? Eu poderia dizer para vocês, mulheres, aqui que têm seus cachorrinhos e outros bichinhos que vocês amam, esses bichinhos de estimação, que bem traria dar a eles todas as vitaminas que vocês colocam nas sementes deles, e deixá-lo com os ossos fortes, e com as asas melhores, e assim por diante, se vocês mantêm eles na gaiola o tempo todo. De que adianta vitamina para um pássaro engaiolado, irmãos? De que adianta uma fé se não for para colocar em ação, meus irmãos? Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos trazer Deus em cena. Aleluia, o profeta diz aqui mais adiante, ele disse que bem faria nós pregar a Bíblia e falar de um Deus que cura, e depois dizer que os dias de milagre passaram. De que Deus não é o mesmo, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E um homem que está sedento por Deus não pode ser saciado até que algo aconteça. É uma experiência, é esse tipo de experiência que trará à tona grande fé. Você nunca sabe o que é isto. Você não pode crer em Deus, o qual você nunca conheceu. Eu estava falando ali sobre Marta e Maria. Marta e Maria. Marta toda atribulada ali, agitada com o serviço da casa, ansiosa. Jesus disse, você está ansiosa, Marta? Quantos de nós estamos ansiosos, irmãos? O mal do nosso dia é a ansiedade. Eu sei o que eu estou falando, eu já tive isso, irmãos. E Marta estava ali ansiosa, agitada. Senhor,
Não te parece bem que Maria esteja aí e só eu esteja fazendo o serviço da casa? Jesus disse: Marta, Marta, tu estás muito afadigada, ansiosa, Marta. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela, Marta. Aleluia. Sim. Mas até o dia em que Jesus saiu daquela casa, irmãos, e disse o profeta, quando Jesus saiu, a morte entrou. Quando Jesus sai de uma casa, a morte pode entrar, o problema entra, a doença entra, a depressão entra. Quando Jesus sai, e ele saiu dali, e a morte entrou, e mandaram chamar Jesus. Oh, é uma boa coisa mandar chamar Jesus quando o problema vem. Aí então você diz: irmão, me ajude em oração, vamos chamar Jesus para esse problema. Oh, me ajude, irmão, vamos jejuar por esse problema. Se coloque ao meu lado, irmão. Eu disse esses dias aqui, muitas vezes, irmãos, um pedido de oração é um pedido de socorro. Às vezes a pessoa está lutando sozinha, não consegue, aí vem aqui: irmão Eliezer pede oração em seu favor. Irmão Adão pede oração em seu favor. A irmã Ângela pede oração em seu favor. E então nós todos unimos a nossa fé e oramos em favor dos nossos irmãos. E aquilo que nós não conseguimos sozinho, unidos nós conseguimos fazer, irmãos. Unindo a nossa fé. E mandaram chamar Jesus, mas ele não veio. A Bíblia diz que ele caminhou mais adiante, mais para frente. Às vezes a oração não é respondida na hora, às vezes leva tempo, custa noites, custa madrugadas. A fé é testada pelo tempo, irmãos. Mas permaneça crendo, confia no Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Oh, continua crendo, até o dia que ele resolve voltar. Mas Lázaro já estava morto. Mas aí o profeta disse: Marta, aquela que estava ansiosa, aquela que estava atribulada ali. Aí então chegou a hora que ela mostrou as suas cores. Às vezes é isso que precisa. Às vezes o problema vem, irmãos, para que nós possamos manifestar aquilo que está dentro de nós. Aquela fé que está escondida ali. É como uma brasinha coberta pela cinza, mas tem brasa ali, tem fogo ali escondido. Aleluia, dá uma sopradinha naquela brasa, naquela cinza, para ver se aquilo ali não começa a ficar vivo de novo. Aleluia, você diz: oh, minha fé está fraca, mas deixa dar uma sopradinha nessa noite. Aleluia, tem um vento veemente, impetuoso, que pode soprar essa brasa. Aleluia, é o vento do Espírito Santo, que vem e vivifica a palavra, irmãos. Oh, meu Deus. Aleluia. E aí então Jesus chegou ali, irmãos, e Marta saiu ao encontro dele. E o que nós ouvimos não foi: ó Senhor, eu te chamei e tu não veio. Tu não me amas, Senhor, eu te chamei e tu não veio. Tu não amas a Lázaro, não. Ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh, se Jesus estivesse ali, aquele problema não teria acontecido, talvez. Se Jesus estivesse ali, oh irmãos, quantos fracassos seriam evitados se Jesus estivesse ali. Mas mesmo agora, Senhor, aleluia, oh, mesmo agora, Senhor, ela diz, mesmo em meio ao problema, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio você não vê saída nenhuma, as portas fechadas, o céu parece que está de bronze, o céu está fechado, parece. Mas mesmo agora, Senhor, mesmo agora, diante de toda essa dificuldade, não tem emprego, não tem nada, não tem salário, não tem nada, mas mesmo agora, Senhor,
Tudo que tu pedires a Deus, Deus o fará. Oh, que fé testada pelo tempo, irmãos. Que fé testada pelo tempo. Aleluia. Marta, teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão ressuscitará, Marta. Oh, Senhor, sim, no último dia. A esperança dela estava lá no último dia, mas Jesus estava ali. Oh, você diz, talvez lá em frente eu vou alcançar algo, mas Jesus está aqui, irmãos. Ele está aqui, é agora. Aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não dê ouvidos para os teus pensamentos. Não dê ouvidos para o teu entendimento, mas confia nele de todo o teu coração. É isso que Deus quer, que você confie nele. Tendes fé em Deus, ele disse. Aleluia. Esta é a coisa principal. Davi disse, eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência com este poder do qual estou falando. Oh, irmãos, o que Deus já tem feito por você. Você tem testemunho, irmão. Você tem testemunho, irmã, do que Deus já tem feito por você. Então, por que duvidar? Vamos crer. Aleluia. Se Deus te livrou do pecado, quanto mais Ele te livrará dessa sua enfermidade. Ele é capaz de tomá-lo e de mudar a sua natureza e te fazer uma nova pessoa. Por que então você temeria alguma doença? E se Ele pode salvar a sua alma e mudar a sua natureza, e mudar suas razões, mudar suas ideias, e quanto mais, Ele pode transformar sua enfermidade em saúde, e colocar isso novamente no lugar certo, onde isso pertence. É tão simples que nós deixamos passar por alto. Oh, irmãos, eu estava pensando, às vezes, até mesmo nós, quando vamos orar por uma pessoa, às vezes, você vem ali, você ora, é algo que você não vê, é uma enfermidade, é algo invisível aos olhos. E você ora com fé, com confiança ali que Deus vai fazer, mas daí você vê um paralítico entrar de cadeira de roda, e você já acha difícil orar por aquela pessoa. Mas, irmãos, não somos nós que vamos fazer, é Deus quem vai curar. E para Deus curar uma dor de cabeça ou levantar um paralítico de uma cadeira de roda é a mesma coisa. Basta crer de todo o coração. É Deus quem vai fazer, é Deus que vai curar, é Deus que vai libertar, é Deus que vai fazer a obra, não somos nós, é Ele. Aleluia. Oh, Abraão era apenas um caldeu. Ele era simplesmente um homem qualquer e desceu e habitou em Sinar, a qual era uma cidade de Ur dos caldeus. Ele era apenas um crente comum. Você diz, eu sou apenas um crente comum, irmão. Eu também sou, irmãos. Cada um de nós somos crentes comuns, Abraão também era. Mas um dia Deus o visitou. Aleluia! Deus o visitou e Ele falou com ele. Abraão teve uma experiência. E depois que Abraão teve aquela experiência, ele pôde dizer a Sara, vai, compre fraldas e alfinetes e deixe tudo pronto, nós vamos ter um bebê. Aleluia, que fé, irmãos. Mas antes disso ele teve uma experiência, ele conheceu a Deus, ele sabia com quem ele havia falado. Aleluia. Ora, Davi sabia do que ele estava falando, ele tinha encontrado com Deus. Abraão sabia do que ele estava falando, porque ele tinha se encontrado com Deus. Durante 25 anos, ele se manteve firme, porque ele cria que aquele Deus que ele tinha encontrado, tirou toda a sombra de dúvida que existia nele. Amém?
Você pode dizer o mesmo, irmãos? Aleluia! Sim, com certeza. E ele esperou por 25 anos até que aquele bebê nasceu, porque ele teve uma experiência de encontrar-se com Deus. Aleluia! Mas vamos voltar a Marta, eu já estava me esquecendo, vamos voltar à história de Marta. E aí então Jesus disse para ela: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ela saiu dali e ela chamou sua irmã Maria. E quando Maria veio à presença de Jesus, ela disse as mesmas palavras para Jesus. Podem ler ali, em João capítulo 11. Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Por quê, irmãos? Porque elas sabiam que a presença de Jesus, irmãos, traz vida, traz alegria, traz poder, traz libertação. Aleluia, a presença de Jesus traz aquilo que você precisa. E alguém chegou ali e disse: o mestre está aqui e ele chama por ti. Você não gostaria de ouvir isso? Ô irmão Rafael, o mestre está aqui e chama por ti. Irmão Vantuíro, o mestre está aqui nessa noite e chama por ti. Por cada um de nós, você pode dizer o seu nome aí, o mestre está aqui e chama por ti. Mas está chamando para quê, irmão? Você pode dizer: para confiar mais nele, meus irmãos, para crer mais nele, para se posicionar mais firme na fé. É isso que ele está nos chamando. Aleluia. E eles chegaram ali no túmulo de Lázaro. E aí havia uns judeus ali, a Bíblia nos diz, havia uns judeus ali e disseram: ó, elas estão indo lá no túmulo para chorar a morte do irmão. Não, elas não estavam ali para chorar a morte do irmão, elas estavam ali para ver um milagre. Aleluia. E muitas vezes nós choramos, nós lamentamos, nós buscamos a Deus, mas chega a hora de ver o milagre. Talvez você já tenha chorado bastante, derramado lágrimas nas madrugadas, mas vai chegar a hora de você ver o milagre, ver a ressurreição do Lázaro, ver a solução para o teu problema. Vai chegar a hora, meus irmãos, e talvez seja nessa noite, talvez esteja mais perto do que você pensa, de ver o milagre acontecer. Mas crê no Senhor de todo o teu coração, tende fé em Deus. Aleluia. Já estamos indo para o final aqui. Ele teve uma experiência como guerreiro quando jovem. Falando de Moisés. Ele teve uma experiência como guerreiro quando jovem. E ele fugiu da presença de Faraó sem uma experiência. Mas com uma experiência ele foi diante de sua face e disse: eu castigarei esta terra com pragas, a menos que você deixe esse povo sair. Ele não estava com medo, porque ele tinha se encontrado face a face com Deus. Irmão e irmã, há um lugar secreto, onde cada crente deveria ir, atrás no deserto, lá naquelas areias sagradas. Oh, não doutor em teologia, não escolarizado em hebreu ou grego, não em escolas ou seminários. Eles possivelmente enredarão nesse tipo de coisas. Mas se você, ao menos uma vez, encontrar a Deus naquelas areias sagradas, Satanás não poderá pôr os seus pés sujos naquela areia. Você sabe que encontrou a Deus. Aleluia. Algo real. O que foi isso? Você mesmo falou com Deus. Você teve uma experiência. Aleluia. Mas quando se trata daquele lugar sagrado, naquele sagrado lugar onde você encontrou a Deus, irmão, Satanás não pode colocar seus pés sujos naquele lugar. Você sabe que você esteve lá, que você falou com alguém lá. Você sabe que algo aconteceu. Sim, Senhor, você esteve lá.
você sabe tudo a respeito disso. A partir de então você pode ir e conduzir-se como um verdadeiro cristão. Amém? Aleluia. Oh, sim, Senhor. Agora eu me alegro nisso. Ele os tem nessa noite, os quais creem nele, não importa o que digam, eles creem que isto é a verdade. Aleluia, uma experiência conhecendo a Deus, conhecendo o poder dele, amando-o. Oh, depois que você tem uma experiência com Deus, que pessoa diferente isso te faz. Mas isso faz com que você saiba onde você está firmado. Nem mesmo a própria morte pode separá-lo disso. Não, Davi disse, sim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Torna a nossa conduta correta. Aleluia, sim, irmãos. Agora, veja bem, o mundo quer ver algo real. O mundo quer ver algo real. Eu estou faminto por coisas reais. Eu estava ouvindo hoje pela manhã ali, pastor Flávio pregando sobre esse Deus sobrenatural, dando testemunhos ali de anjos sendo avistado por irmãos. Eu creio no sobrenatural, irmãos. Eu creio que tem pessoas que creem nesse sobrenatural. Ainda que nossos olhos não possam ver, mas nós cremos por fé. Estamos firmados nisso. O mundo quer ver algo real. Eu estou faminto por coisas reais. Não uma teoria, eu estou faminto por ver uma igreja posicionada nesses últimos dias. Aleluia, sim, o trabalho dessa mensagem foi por isso. Foi para isso que Deus enviou um profeta. Foi para isso que Deus enviou Elias. Ele disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aleluia, sim, esse é o trabalho dessa mensagem. Aleluia, eu estou com fome de ver um bom e velho corpo pentecostal de Cristo se levantando no poder do Espírito Santo. Aleluia, sim, irmãos, no poder do Espírito Santo, chamando o certo de certo e o errado de errado. Meu coração almeja ver isso. Oh, meu Deus. Oh, o coração do profeta. Os pequenos remanescentes que estão esperando, não estão esperando para ver o quão grande podemos fazer nossas denominações. Eles não estão esperando para ver quão bem podemos nos vestir, ou quão grande igreja podemos construir. Eles estão esperando para ver a vida do Senhor Jesus Cristo manifestada em nós, irmãos, em amor e poder. Aleluia, em amor e poder. Aleluia, a natureza de Cristo em amor e manifestando o poder de Deus. Eu creio nisso, irmãos, eu estou sedento por isso, como disse o profeta. Eles estão esperando para ver o tempo quando os unicistas, os dualistas, os trinitarianos, todos juntos derrubem seus pequenos muros e coloquem suas mãos uns sobre os outros e digam, nós somos irmãos. Meu Deus, nós somos irmãos. Estão esperando as assembleias, os da santidade, os pentecostais da santidade, da igreja de Deus, os mexicanos, as pessoas de cor, os japoneses, os brancos, e todos juntos se juntem às filas, como um grande corpo de Jesus Cristo. Eles não se importam com o quanto educamos nossos pregadores, eles estão querendo ver realidade. Aleluia! Então eles terão uma experiência. Se há uma realidade, é disto que precisamos, uma experiência. Graças a Deus por uma mensagem de um profeta, irmãos.
Isso você não ouve em sermões teológicos. Isso você não vê em mensagens intelectuais saídas de um seminário. Não, isso você só vê numa mensagem de um profeta. Deus enviou um profeta, Deus enviou uma mensagem, irmãos. E aqui o irmão Brana conta daquela experiência que ele teve com aquele homem, aquele caçador. Ele disse: ele era um bom amigo, mas ele era o homem do coração mais cruel que eu já vi na minha vida. E o profeta disse que eles estavam caçando certa vez nas montanhas, ali na neve. E ele disse: eu gosto de caçar, porque eu posso ver Deus no uivo de um lobo, eu posso ver Deus no grito ali de um veado, no canto dos pássaros, no grito de uma águia voando. Ele disse: eu vejo Deus em tudo isso. E ele disse que ali estava aquele homem ali, de um coração cruel. Ele gostava de atirar nos animais só para ver cair, só para ver matar. O irmão Brana disse: eu gosto de caçar, mas não de sair matando assim deliberadamente. E aí então diz que aquele homem tinha um apito que imitava o grito de um filhote de veado, de um gamo. E ali o irmão Brana disse: você não vai usar isso, você não vai fazer isso. E aí diz que ele ri, ele disse: ora, Billy, você é apenas um pregador de coração de galinha, coração mole. E dava risada. E o irmão Brana disse que eles chegaram numa clareira ali, onde eles estavam caçando. Diz que ele puxou aquele apito assim, o irmão Brana virou para o lado e disse: ele não vai fazer isso. Diz que ele soprou aquele apito e diz que nisso uma mãe corça se levantou lá no meio dos arbustos ali, levantou suas orelhas e ficou atenta ao grito daquele animalzinho, achando que era um filhotinho. Ele disse: aquilo ali não havia fingimento, era algo real, era um amor de mãe sincero, verdadeiro, buscando pelo seu filhote. Era algo real ali. E aí diz que ele assoprou e debochando do profeta. O irmão Brana se virou para o lado e disse: Deus, tem misericórdia desse homem de coração cruel. E disse que o irmão Brana só ficou esperando o estourar do tiro. E diz que passou alguns momentos e ele não ouviu tiro nenhum. E quando ele olhou, diz que ele viu aquele homem de coração cruel, com lágrimas escorrendo pela sua face. Ele disse: Billy, eu quero aceitar esse Jesus que você está falando. Eu quero esse Jesus real, essa coisa real. Porque ele viu algo real e verdadeiro no profeta. Não era um pregador simplesmente de palavras. Havia sentimento ali, meus irmãos. Quando ele viu aquele algo real ali, ele entregou sua vida. O irmão Brana disse: lá no meio da floresta, lá naquelas montanhas, eu conduzi ele a Cristo. O mundo está esperando ver algo real. E que Deus me ajude a mostrar esse algo real. Eu desejo isso, eu quero mostrar isso, irmãos. Sabe, irmãos, eu desejo isso de todo o meu coração. Como Paulo disse, eu não julgo o que já tenho alcançado. Eu não digo que já tenho alcançado isso. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo em frente, caminhando, olhando para o alvo da soberana vocação em Cristo, confiando nele, confiando inteiramente nele. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a crescer, a caminhar, a conhecer mais desse Deus, e que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas. Sabe, tem algo que eu sempre tenho pensado, irmãos, sobre o testemunho daquela irmã de cor. Aquela irmã de cor que certa vez se levantou ali e disse: irmão, eu desejo testificar. E ela disse: eu não sou o que gostaria de ser, e não sou também o que devo ser,
mas eu não sou mais o que eu era. Sim, e eu creio que cada cristão que tem batalhado por essa fé pode dizer o mesmo. Eu não sou o que devo ser, eu não sou o que eu gostaria de ser, mas eu também não sou mais o que eu era. Mas sabe, irmãos, há um centro nisso, há um equilíbrio nisso, que nós não devemos nos acomodar em simplesmente saber que nós não somos mais o que nós éramos. Graças a Deus por isso. Mas vamos continuar em frente, vamos continuar batalhando por essa fé, vamos continuar nos aperfeiçoando nessa palavra, nos submetendo a essa palavra, pedindo mais a Deus, mais de sua natureza, mais do seu amor em nós. E na medida que esse amor é derramado em nossos corações, ele vem acompanhado de poder, de manifestações, de algo real sendo produzido. E eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo terá uma igreja poderosa, terá uma noiva palavra, terá uma noiva que vai manifestar o poder de Deus. Sim, eu creio nisso, e eu creio que eu faço parte dessa noiva. E você diga o mesmo, que você faz parte dessa noiva, independente dos seus problemas, independente das suas falhas, dos seus fracassos, das suas quedas. Há um Deus ainda que pode mudar a situação. Eu creio no poder desse Deus que pode mudar a situação, meus irmãos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não se estribes nas suas fraquezas, nos seus fracassos, mas olhe para Cristo, olhe para a palavra e continue caminhando, confiando nele. Me perdoe, eu sou chorão demais às vezes, eu tento me segurar, mas eu não consigo, irmãos. Isso me emociona, saber que Deus se importa conosco, saber que Ele tem nos enviado o material necessário. Disse o profeta, o material já está aqui, irmãos. Vamos entrar para dentro dessa mensagem, vamos mergulhar nas profundezas de Deus. Vocês estão dispostos a fazer isso, irmãos? Amém? Você quer dizer comigo nessa noite? Você quer repetir essas palavras? Eu confiarei, Senhor, de todo o meu coração. Diga, eu confiarei no Senhor de todo o meu coração. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus se agradou disso, irmãos. Deus se agradou disso. Amém. Vamos nos colocar em pé. Você sabe que quando Deus se agrada de algo, algo acontece. Lembra quando que o irmão Brano estava na casa da irmã Rete? E que estava testemunhando ali, e ela simplesmente disse, irmão Brano, isso não é nada além da mais pura verdade. Ele disse, irmã, Deus se agradou disso. Deus se agradou dessa palavra quando você disse, eu confiarei no Senhor de todo o meu coração. Deus se agradou disso, irmãos. Algo pode acontecer. Oração em favor de Paulo e Eliseu. Irmã Neide Silveira e seu esposo pedem oração por trabalho. Deus pode abrir portas de trabalho, irmã. Se você crê de todo o seu coração, Deus enviará uma oportunidade de trabalho amanhã mesmo. Logo, Deus enviará uma palavra, uma oportunidade de trabalho. Em nome de Jesus, creia de todo o seu coração. Alguém mais? Deus abençoe, irmãos. Vocês que levantaram suas mãos, Deus os abençoe. Deus os abençoe. Creia de todo o seu coração e você vai alcançar isso que você pediu nessa noite, em nome de Jesus. Você quer orar com toda a fé que há em você? Vamos orar.
Senhor Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Não é algo que saiu da minha mente, Senhor, mas é algo que veio diretamente da tua palavra, Pai. E a tua igreja recebeu isso, Senhor, nesta noite, Pai. Eles receberam, Senhor, de todo o coração, Senhor. Estão agarrados nessa palavra, nessa hora, Pai. Oh Deus, e nós oramos por esses pedidos de oração, Senhor. E abençoamos essas pessoas, Pai. Meu Deus, que as portas de trabalho possam ser abertas nessa hora, Senhor. Se há algo impedindo, trancando, Senhor, está repreendido, está retirado nessa hora pela fé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, em favor de Paulo e Eliseu, Senhor, nós oramos nessa hora, Senhor, para que o poder de Deus venha em cena, Senhor, e liberte essas pessoas, cura, Senhor. Envia uma bênção sobre suas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E por esses irmãos que levantaram suas mãos, ó Deus, Tu és Deus poderoso, Pai, para curar, para libertar, Senhor, para enviar aquilo que eles necessitam, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos voltar aqui, Senhor, e abrir nossas bocas, Senhor, em testemunho, Pai, contando as bênçãos que o Senhor tem enviado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, Pai, para a glória do nome do Senhor nós pedimos, Pai. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Podemos cantar aquele hino, Eu Confiarei.